Sou Clexon Souza Diniz, aluno da Unicesumar, do curso de Licenciatura em Matemática. E hoje tenho como tarefa elaborar um vídeo educativo mostrando uma maneira diferente de ensinar. O tema que eu escolhi foi baseado no estágio supervisionado do ensino fundamental, onde pude perceber que a grande maioria dos alunos tem uma certa dificuldade em trabalhar com porcentagem. Então, vou apresentar a vocês dois métodos ou técnicas de resolver problemas envolvendo a porcentagem. Vamos lá. Primeiro, vamos às definições. As definições de porcentagem. Porcentagem tem a mesma definição de porcento, tem o mesmo significado. Por significa dividir, a mesma função, cento, 100. Então, é dividir um valor por 100. É isso que é trabalhar com porcentagem, certo? Vamos lá às principais porcentagens do nosso dia a dia. Primeiro, 100%, você tem 100% de 2.000. 100% de 2.000 é o próprio valor, 2.000, né? 50% é a metade de 100, certo? Metade de 100 é 50%. De maneira análoga a esse raciocínio, a metade de 2.000 é 1.000, que é 50% de 2.000. Usando o mesmo raciocínio, a metade de 50% é 25%. Então, a metade de 1.000 é 500 e é o 25% de 2.000. Ou eu poderia pegar o 100% e dividir por 4, daria o mesmo resultado, mas vamos usar esse raciocínio de dividir, né? Aqui no caso do 10%, eu vou pegar o valor total e dividir por 10%, certo? Você pegando aqui 2.000 dividindo por 10, corta o 0 com 0, fica 200 dividido para 1. 200 dividido para 1 é o 200, certo? Aqui, agora vamos para o 5%. 5%, usando o raciocínio de cima, 5% é a metade de 10%. Então, a metade de 200 é o valor que a gente espera, a gente precisa. 5% é 100, certo? Agora vamos aos exemplos, 3 exemplos de porcentagem, né? Calcular 50% de 300. Primeiro, eu vou pegar 100% de 300. Só que 100% de 300 é o próprio 300, certo? Agora eu vou calcular metade disso. Metade disso de 100% é 50%. 50% de 300, de maneira análoga a esse raciocínio, é a metade de 300, que no caso é 150. Então o resultado que eu queria aqui era 150, certo? Bem tranquilinho. Agora eu vou resolver aqui o próximo. 35% de 340. Primeiro eu vou pegar 100%, certo? De 340, que esse aqui a gente sabe, é o valor cheio, o valor total, né? 50% de 340 é igual a metade disso aqui, 170. 25% de 340, de maneira análoga ao raciocínio anterior, é 85%, certo? Agora eu vou calcular 10% de 340. 10% de 340 é eu pegar o 340 e dividir por 10. Corta o 0 com 0, 34 dividido para 1 é o 34. Então 10% de 340 é o 34. Agora eu vou pegar aqui essas duas parcelas aqui que eu fiz, 25% mais 10%, isso aqui dá igual a 35%. Opa, se eu somei aqui deu 35%, então se eu somar aqui 85 mais 34, isso aqui dá igual a 119, né? Então 35% de 340 é igual a 119, certo? Com isso, agora eu vou para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo eu já vou fazer um pouco mais rápido. Vou calcular 50% de 320, que no caso é a metade, né? Que no caso vai dar 160. 160. Então, agora eu vou calcular a metade de 50%. A metade de 50% é 25. Então, 25% de 320 é igual a metade disso aqui. Metade de 160 é 80. Com isso, eu tenho o resultado que eu queria inicialmente. 25% de 320 é igual a 80.
Com isso, a gente conclui esses três exemplos que eu tinha para vocês. Vou pegar mais 3 exemplos para a gente fazer de uma forma mais rápida. Nós iremos calcular aqui 15% de 60. Primeiro passo, eu vou pegar aqui 10% mais 5%, certo? 10% de 60 é igual a 6, mais 5% é igual a 3, certo? Eu pego aqui 6 mais 3, isso aqui dá igual a 9. Então, 15% de 60 é igual a 9. Agora, eu vou calcular aqui 90% de 1.200. Né? Eu vou pegar aqui 100% de 1.200 menos 10%. Fazendo continha aqui, isso aqui dá igual a 90%, que é o que a gente quer inicialmente, certo? 100% de 1.200 é o 1.200. Né? Menos 10% é pegar 1.200 e dividir por 10. Vamos dar uma casa para a esquerda, que no caso vai dar 120, certo? 1.200 menos 120, isso aqui dá igual a 1.080, né? Então, 90% de 1.200 é igual a 1.080. Agora vamos resolver esse próximo aqui, 75% de 400, certo? Primeiro eu vou pegar aqui 50% de 50% mais 25%, certo? Eu acredito que vocês já estão acompanhando o raciocínio que eu estou usando aqui, certo? É um jeito mais fácil e simples de calcular. 50% de 400 é a metade, metade é 200, mais a metade, novamente, a metade de 50% é 25, então a metade de 200 é 100. Somando isso aqui, 200 mais 100 dá 300, certo? Então, 75% de 400 é igual a 300. Com isso, eu concluo os 3 exemplos. Neste segundo método, nós iremos usar a multiplicação para resolver essa porcentagem de uma forma mais rápida e mais prática, certo? Como que funciona? Eu vou pegar 5 vezes 170, certo? Literalmente, a gente vai pegar aqui, ó, 170 vezes 5, né? Fazendo essa multiplicaçãozinha, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 7 é 35, subiu 3, 5 vezes 1 é 5, com mais 3 dá 8, dá 850, certo? Coloca aqui 850, e aí eu vou lembrar, porcentagem é a mesma coisa de eu dividir por 100, certo? Então eu iria dividir esse valor por 100, só que dividir por 100 é a mesma coisa de eu andar 2 casas para a esquerda. Então vou andar aqui, ó, 2. Então, 5% de 170 é igual a 8,50, certo? Agora a gente já vai fazer direto, certo? 10% de 7 é igual a 10 vezes 7. 10 vezes 7 é igual a 70. Só que aí eu lembro que eu tenho que andar 2 casas para a esquerda. 2. Então isso aqui dá igual a 0,70, certo? No segundo, eu vou pegar aqui 2 vezes 80. 2 vezes 80 é igual a 160, certo? E aí eu lembro que eu tenho que andar 2 casas para a esquerda. 2. Então, 2% de 80 é igual a 1,60. Agora nós iremos calcular 2,5% de 44. Primeiro, para ficar mais fácil, eu calculo aqui 2% de 44, 2 vezes 44 é igual a 88. Certo? Mas calcular meio por cento, calcular meio é a mesma coisa que dividir no meio, né? A metade de 44 é 22. Somando isso aqui dá igual a 110. Agora eu lembro que eu estou trabalhando com porcentagem e vou andar 2 casas para a esquerda. 2. Então 2,5% de 44 é igual a 1,10. E com isso eu concluo o meu vídeo e um prazer, até a próxima.